partir desse vídeo, eu vou começar a gravar alguns vídeos simples, objetivos, diretos, com algumas pequenas reflexões para o nosso dia a dia. Eu estou chamando isso de Se Liga na Ideia. Esse primeiro vídeo eu queria deixar uma reflexão sobre o que eu falei domingo passado agora aqui na nossa comunidade. Eu falei sobre Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8, em que Salomão fala que existe um tempo para todas as coisas, e ele vai fazendo uma série de citações sobre tempos paradoxais, né? Por exemplo, tempo de plantar, tempo de colher. Então, ele faz paradoxos sobre ciclos que se encerram e outros que se abrem, né? E eu falei sobre exatamente isso, sobre ciclos que a gente precisa encerrar para que outros possam acontecer. A gente tem falado sobre uma série de mensagens para a família aqui na igreja, sobre denominadas estações, e eu falei sobre as estações do outono, que assim como o outono, né, que tem um aspecto assim melancólico, né, de mudança de estação, que tem essa ideia de transição entre uma estação e outra, porque é a estação que caem os frutos, é a estação que o tempo fica mais, vai se encurtando, né? O dia demora a amanhecer, as noites chegam mais rápido. Então eu falei sobre essa reflexão, e eu falei sobre ciclos que se precisam fechar para que outros possam iniciar. E para que isso aconteça, a gente precisa abrir mão de alguns ciclos e permitir que Deus os feche. Porque quando Deus fecha alguns ciclos, não necessariamente o propósito de Deus terminou, mas na verdade Ele está nos levando para um outro momento desse propósito. Não que esse encerramento de ciclo esteja desconectado ao outro momento que nós vamos viver, porque tudo isso faz parte do processo daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas a gente precisa se permitir isso, a gente precisa de fato assim entender que até para viver um outro momento, entrar num novo ciclo, naquilo que geralmente a gente escuta como o novo de Deus, um tempo novo, a gente precisa aprender a permitir que Deus encerre o ciclo atual que nós estamos vivendo. E muitas vezes a gente, por não querer perder, a gente não vai para um outro ciclo, né? E sem perder, não tem como ganhar. O Evangelho tem esse paradoxo, não é verdade? Jesus nos ensinou que aquele que quer perder a sua vida, ganhará lá. Jesus disse e diversas vezes ensinou sobre o paradoxo, né? E a construção do Evangelho a partir de paradoxos, né? Quando o Paulo fala até, né, mais para frente, dentro até desse mesmo tema, ele vai dizer, né, que quando estamos fracos é que estamos fortes, no sentido paradoxal da coisa, porque estamos em Cristo. Então, eu queria fazer você pensar sobre isso, sobre quais ciclos na sua vida precisam ser encerrados, porque Deus tem desejo que se encerrem, porque você tem convicção de que o Senhor está nesse processo e está desejoso que esse ciclo se encerre para que você possa viver algo novo. E você entendeu isso, discerniu isso no Espírito, em oração, desejoso de fazer a vontade de Deus. E Deus assim o falou a você, mas só que você está resistente porque você tem que perder. Eu quero convidar você a dar um passo de fé para que você possa viver um tempo novo na presença do Senhor. E às vezes isso, irmãos, nos levam a lugares desconfortáveis, ciclos que se encerram, às vezes causam dor, causam sentimentos que não são bons, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E a melhor forma de lidar com isso é colocando diante do Senhor. Então, permita que Deus encerre alguns ciclos para que outros novos possam chegar e você possa, de fato, assim, experimentar uma coisa nova da parte do Senhor. Eu sei que toda mudança, às vezes, gera em nós algum tipo de desconforto, mas se nós não nos permitirmos isso, nós vamos deixar de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Valeu? Se liga nessa ideia aí, Deus te abençoe e que você possa permitir que o Senhor encerre novos ciclos
e você encare isso com coragem e fé, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e coisas novas e melhores virão em nome de Jesus. Deus abençoe.